Bom, boa noite, né, pessoal? Certo, então é, nós vamos hoje, a proposta é a gente cumprir os 3 últimos artigos que falam sobre Jesus, né? Nós já vimos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Até aqui a gente já foi, né? E hoje a ideia é descer a mansão dos mortos, ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus, estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? Que preenche esses parágrafos que a gente colocou lá, né? 631 a 682, né? Aí eu procurei complementar aqui a nossa exposição com o Catecismo Romano, que é o do Concílio de Trento, né? Que é o mais antigo. 1500 e pouco, 1560 e alguma coisa, que ele é um catecismo que ele é mais voltado para os sacerdotes. Ele foi feito para orientar os sacerdotes como eles deviam pregar para os fiéis, né? Aí, bom, a ideia é a mesma, né? A estrutura é a mesma e tudo, mas tem algumas ideias interessantes que não tem no nosso catecismo atual, né? Assim, da mesma forma. Então achei por bem acrescentar essas histórias aqui. Então vamos em frente, porque realmente é um percurso longo, né? É menor do que aquele que a gente fez da outra vez, né? Ficou um pouquinho corrido o finalzinho do último encontro, mas vamos ver como é que a gente consegue caminhar aqui hoje, né? Então, começando pelo artigo 5, né? Que é Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Parágrafo 631. Aí eu dei aquela resumida também. A gente não vai ler extensivamente, né? Porque tem muitas citações, muitas repetições. Eu procurei tirar o essencial de cada parágrafo, né? Então, 631. Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu, né? Então, o catecismo começa dizendo essa realidade que em nenhum momento Jesus se separou, se dividiu, né? Com toda aquela realidade que a gente vem sempre comentando, né? Que Jesus é um só, né? Uma só pessoa, né? Com duas naturezas e que a sua natureza divina está presente no seu corpo, no seu sangue, né? E tudo, mesmo quando separados, quando ele morto, né? A divindade não deixou o corpo e não deixou a sua alma, né? O seu corpo ficou lá no sepulcro durante aquelas horas e a sua alma desceu aos infernos, à mansão dos mortos, como a gente vai ver aqui nos próximos parágrafos, né? E é precisamente o mesmo que subiu. Isso é uma citação de São Paulo, né? Aos Efésios. Para quê? Para dizer que ele não perdeu em nenhum momento desse trânsito aí de tempo, ele não perdeu a sua unidade. O mesmo que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, é o mesmo que desceu à mansão dos mortos e é o mesmo que vai ascender e que vai estar conosco até o fim dos tempos, como ele mesmo prometeu lá no Evangelho de São Mateus, né? E aí nós passamos aqui para o 632, né? Parágrafo 1. Cristo desceu à mansão dos mortos. 632. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou entre os mortos, pressupõem que anteriormente à ressurreição ele tenha estado na mansão dos mortos. Jesus conheceu a morte e foi ter com eles a morada dos mortos. Porém, desceu lá como Salvador. Então, o que é que acontece? O catecismo começa a delinear aqui uma diferença essencial, né, da morte que Jesus experimentou para as outras pessoas que ressuscitaram, né, que Jesus chegou a ressuscitar, por exemplo, né? Aquelas pessoas que Jesus ressuscitou verdadeiramente estiveram mortas, né? Aquela menina, filha de Jairo, o menino, filho da viúva de Naim, e o Lázaro, né? Eles estiveram verdadeiramente mortos, ou seja, seus corpos estavam separados das suas almas. Então, quando Jesus os ressuscitou, os reuniu, né, novamente aos seus corpos e suas almas, né? E eles reviveram para a nossa vida normal aqui, natural,
E um belo dia eles morreram de novo, né? Um belo dia eles morreram de novo. A descida de Jesus, essa morte de Jesus com a descida aos infernos, né? A mansão dos mortos, cada credo diz de uma forma, né? Aqui no meu diz aos infernos. Isso. Ele desce lá com outra dimensão, né? A dimensão de Salvador, que a gente vai ver mais para frente, né? Ele não desce lá como uma simples vítima de um crime que morreu e pronto, né? A gente vai ver como é que o catecismo vai nos orientar nessa história. Então, o que é a morada dos mortos, né? 633. Mas aqui ele já disse, mas para lá foi como Salvador. Aqui já mesmo, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Exato, ele vai desenvolver melhor aqui na frente, né? 633. A morada dos mortos, a que Cristo morto desceu, é chamada pelas Escrituras os infernos, o Sheol ou Hades, porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Essas almas santas que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Quer dizer, a gente até comentou um pouco no encontro passado, né? Enquanto Cristo não subiu aos céus, os céus estavam fechados para nós desde do Gênesis, né? Exato. Só que dentro do inferno ele vai dividir aqui em regiões, né, próprias para os justos, né, e os pecadores, né? Até tem aquele trecho lá do Evangelho de São Lucas, que mostra lá aquela parábola, né, do rico pulão, né, e do pobre Lázaro, né? Então, assim, aquele abismo intransponível entre onde Abraão e os seus justos estavam, né, e os pecadores, né? Não tinham contato com Deus, visão divina, nada disso, né? Acho que ele ainda vai desenvolver mais essas características, né? 634. Essa é a última fase da missão messiânica de Jesus. Extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e lugares. Quer dizer, Jesus veio, né? Fez tudo o que fez em vida para a nossa redenção. Fez os milagres, deu os seus ensinamentos e nos deu os preceitos com os quais a gente deveria nos conduzir nas nossas vidas e tudo isso e tal, mas faltava essa parte aqui, porque ele estava falando para os vivos e para os que viriam depois, né? Ele estava falando ali para aqueles que estavam presentes naquele momento e para os que viriam depois, que iriam ser convertidos e lerem as Sagradas Escrituras do Novo Testamento, né? É aqueles que foram de Jesus. Pois justamente. Eles estavam no seio de Abraão, que é como ele está dizendo aqui, que é isso que ele está dizendo, ó. Essa é a última fase da missão messiânica de Jesus, a extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e todos os lugares. Quer dizer, enquanto ele estava vivo, a obra dele estava se aplicando a quem estava vivo e aos que vinham para frente, né? Mas já tinha morrido um bocado de gente para trás, então faltava essa parte, que foi aí que ele fez. Quando ele morreu, ele desceu à mansão dos mortos para resgatar esses justos, né? Adão, Davi, Isaac, Jacó, Abraão e todos os justos do passado, né? Então a ideia é essa. E aqui, ó, no 635, ele vai dizer, né? Cristo reduziu à impotência aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, até aqui, quem tinha o poder sobre a morte era o diabo, só, né? Aí Jesus vai lá e, com licença, diabo, com licença, esses aqui são meus, você não tem poder sobre. Esses aqui não, esses aqui se desgraçaram mesmo, é seu. Mas esses aqui, me dê aqui com licença que eles são meus. Aí ele abriu a possibilidade desses aí chegarem à visão divina, né? Então a ideia é essa, ou seja, foi a última vitória de Jesus sobre o diabo, né? Que era o rei da morte até então e não sabia o que é que Jesus ia fazer, né? Quando Jesus morreu, ele morreu porque quis, foi lá buscar os que ele quis
e retomou a vida porque ele quis, na hora que ele quis, do jeito que ele quis, porque ele é Deus, né? Então, assim, essa é a grande vitória de Jesus sobre o príncipe desse mundo, né? Sobre o diabo, né? Essa sessão aqui, essa sessão é bem, bem curta, né? Já termina aqui, vai para o resumindo, né? 636, 637, que é basicamente a repetição, né? E aí nós passamos para alguns acréscimos que eu coloquei aqui já do Catecismo Romano. Isso aqui que eu vou ler já não tem no nosso Catecismo Amarelo, né? Então, o Catecismo Romano, ele usa o credo antigo, né? Que é aquela história segundo as profecias, segundo as escrituras, que é aquele credo mais extenso, né? E ele vai justificar aqui, segundo as profecias, que já estava previsto desde o Antigo Testamento que Jesus iria descer à mansão dos mortos, né? Que ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Só soube depois que de fato aconteceu e que Jesus ressuscitou e que Jesus começou a ensinar os discípulos de Emaús e começou a ensinar os apóstolos, etc, 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 né? Até aqui tinha essas coisas escritas aí e ninguém sabia o que aqui significavam, né? Então tá lá. Esta libertação dos justos, Oséias a tinha predito muito tempo antes, ao prorromper nas palavras proféticas. Aí citação do livro de Oséias, capítulo 13. Ó morte, eu hei de ser a tua morte, eu hei de ser a tua ruína, ó inferno. Quer dizer, aqui a palavra de Deus, né, oráculo do Senhor, né, que tem aqueles livros proféticos, né? Então Deus está dizendo, ó morte, eu hei de ser a tua morte, ou seja, a morte da morte, quer dizer, exato, exatamente. Eu hei de ser a tua ruína, ou seja, a ruína da morte, a tua ruína, ó inferno, ou seja, Jesus iria revolucionar toda essa dinâmica aí negativa que tava vigente, né? O mesmo havia vaticinado o profeta Zacarias nestes termos: tu também, por causa do teu sangue e da tua aliança, fizeste sair teus cativos do lago em que não existe água. Ora, qual é o lago que não existe água, né? O lago do inferno, né? O lago do fogo e tal, etc. E ele diz aqui, ó, tu, por causa do sangue da tua aliança, né? Quer dizer, remete exatamente à Eucaristia, né? Jesus vai dizer lá, este é o cálice da nova e eterna aliança, né? Então, Zacarias tinha dito não sei quantos séculos antes, né? Que por causa do sangue da tua aliança, fizeste sair os teus cativos, ou seja, os teus presos, presidiários, do lago em que não existe água, né? Então, assim, estava escrito, é uma coisa misteriosa e tudo mais, era rezado nos salmos, nas sinagogas, pelos judeus e tal, mas não tinha nem ideia do que isso queria dizer, né? É o que, afinal, também exprime aquela afirmação do apóstolo São Paulo, né? Desarmou os principados e as potestades e arrastou-os publicamente ao pelourinho, depois de ter por si mesmo triunfado sobre eles. Ter por si mesmo, né? Ou seja, Jesus por si mesmo, por sua força, por sua vontade, por sua determinação, ele quis fazer dessa forma, né? Isso aqui está em Colossenses, capítulo 2. E aí o Catecismo Romano continua, né? Que outra razão, afinal, porque Cristo Nosso Senhor, o poder divino, desceu aos infernos, era de manifestar ali a sua força e poder, como fez no céu e na terra, para que de maneira absoluta, aí entra São Paulo, né? Se curvasse a seu nome todo joelho no céu, na terra e nos infernos. É isso que está escrito lá em Filipenses, né? Que se curvem a seu nome todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Até a hora que Jesus morreu, só estava valendo no céu e na terra, né? Porque os anjos já se dobravam para Jesus desde sempre, né? Quando Jesus estava lá na agonia no Horto das Oliveiras, São Lucas não vai dizer que anjos desciam para servi-lo. Quando Jesus estava na tentação lá no deserto, também não tem lá dizendo que os anjos vinham para servi-lo quando ele venceu as tentações. Então, os céus já o reverenciavam. A terra também. Por quê? Porque muitos os seguiam, muitos os discípulos, apóstolos e tal, e aqueles que se converteram à sua palavra. Mas o inferno ainda não. Então faltava esse pedaço, como o Catecismo acabou de dizer, a última parte da sua missão redentora, para se completar tudo que estava previsto, né, nas Escrituras. E ainda o Catecismo Romano, né? Tal virtude divina nunca se separou do corpo de Cristo no sepulcro,
nem de sua alma, quando descer aos infernos. De um lado estava presente no corpo, pelo que este podia unir-se novamente à alma. De outro lado estava presente também na alma, pelo que esta podia voltar outra vez ao corpo. Quer dizer, está dizendo isso aqui que Jesus, porque ele queria, né, ele podia se separar do corpo da alma e voltar na hora que ele quisesse, né? Eu dou a minha vida, né? Eu dou por mim mesmo, ele fala várias vezes, né? Não é chegada a minha hora, por exemplo, no começo do evangelho lá de São Lucas, eu acho, que ele começa a sua pregação lá em Nazaré, tem um momento que o pessoal quer empurrá-lo e despenhá-lo lá num penhasco, né? E São Lucas vai dizer que ele simplesmente passou pelo meio deles e foi embora. Por quê? Porque não era aquela hora que ele devia morrer, né? E só ia acontecer na hora que ele determinasse, da forma que ele determinasse. Então ele não ia morrer apedrejado, ele não ia morrer jogado no abismo, nem nada. Ele ia morrer daquela forma que ele determinou, com a sua cruz e tudo mais, da forma que ele quis, né? Nestas condições foi possível a Cristo tornar a vida por sua própria força e ressurgir dos mortos. Então, basicamente é para sedimentar esse detalhe, né? Que tem algumas denominações protestantes que tendem a dizer que a morte de Cristo foi um azar, um acidente, que não era para ter acontecido e tudo mais, porque eles não têm essa dimensão, né, de que Cristo fez tudo que fez do jeito que ele quis, na hora que ele quis, né? E aí continua ainda dentro desse artigo, né, que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, né? Aí a gente volta para o nosso catecismo, 638. 638. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição e estabelecida pelos documentos do Novo Testamento. Aí é onde entra mesmo o ápice da nossa fé, né? Porque até aqui tá tudo errado, né? Assim, porque Jesus tinha morrido, os discípulos estavam espatifados no meio do mundo, o homem estava morto, estava enterrado no sepulcro, e parecia que ia dar tudo errado, né? Ninguém sabia que ele estava nos infernos resgatando aquele povo lá, né? Aquelas horas que ele passou lá. Só com a ressurreição é que realmente se manifesta, agora sim, todo o poder de Cristo, né? E é onde vai ser o centro da nossa fé, como a gente vai ver várias vezes aqui, né? Pessoal, me desculpe a tosse, é porque estou com 15 dias pelejando para ficar bom de uma gripe e não fico, mas eu hei de escapar. E essa nossa, aquelas pulseirinhas incontrolável. Então nosso catecismo vai mostrar, assim, ele quer, como muitas vezes no próprio credo, por exemplo, quando a gente viu que para que botar o nome de Pôncio Pilatos ali no nosso credo, né? Uma das criaturas desprezíveis que tem no Evangelho, né? E tá lá no nosso credo. Toda a vida a gente fala dele. Quer dizer, a gente só fala do nome de duas pessoas no credo, né? Que é de Jesus e de Pôncio Pilatos, né? Então, o que é que a igreja conservou esse nome? Para deixar patente, ou seja, claro, que foi um fato histórico que aconteceu numa época determinada em que aquele cidadão, fulano de tal, Pôncio Pilatos, foi cônsul da Judéia do ano tal ao ano tal, que isso tudo está documentado nos documentos históricos, né? Então, a igreja sempre nos mostra isso, não deixa a gente esquecer que tudo que Cristo fez e viveu é uma realidade histórica que aconteceu num determinado tempo, né? Para a gente não ficar só... Nem aqueles que não creem na divindade dele podem negar que ele existiu, né? Que ele fez o que fez, mesmo não crendo, eles não podem negar quando justamente fatos. A abundância de fatos, histórias, de provas e tudo mais, né? E Exato. E a gente vai para o 639. Ui. Pois é, aparentemente sim, né? A igreja, eu vejo sempre os padres dizerem que foi o primeiro santo canonizado, né? Exato. É porque também tem a história que o tempo para
para Jesus, o tempo é uma coisa que não é como para nós, né? Por exemplo, para ele, a Santa Ceia, né? A Santa Ceia até a sua ressurreição é uma coisa só, né? É uma coisa só. Então, só que aconteceu uma coisa na quinta e outra coisa no domingo, né? Então, o fato dele ter dito ainda hoje, né, está assumindo para aí, pode ser interpretado dessa forma, segundo o meu entendimento, né, que eu não tenho essa autoridade para dizer sobre isso, mas o que eu vejo sempre os padres falarem é isso, né, que realmente o bom ladrão, né, teria sido o primeiro, né, porque aquilo ali ele foi canonizado antes mesmo de Cristo morrer, né. Então, assim, só que é aquela história, essas coisas que Cristo fazia não estão sujeitas ao tempo, né? Por exemplo, como a gente viu Nossa Senhora, né, há uns 2 ou 3 encontros atrás. Nossa Senhora foi preservada do pecado original em previsão dos méritos da morte de Cristo, né? Em previsão dos méritos, quer dizer, ela foi preservada, mas pelo mérito que Cristo conseguiu na sua morte, 30 e tantos anos depois, né? E aí, como é isso, né? Quer dizer que Jesus, né, Nossa Senhora não foi salva por Cristo, foi salva, né? Mas ele não está preso a essa questão do tempo, né? Não está questão do cronológico, né? Do relógio que passa, né? Entendeu? Então é como o Duns Scott, né? Que foi quem explicou isso, né? Que existem 2 formas de você salvar uma pessoa, né? Que é você curando ou você prevenindo, né? Se você previne uma pessoa, bom, você tem seu filho lá, você, não, eu vou dar uma alimentação saudável para ele e vou, né, evitar que ele ande na terra quente, que ele não sei o que, para que ele evite morrer de uma pneumonia lá na frente, né? Então, é a mesma coisa, né, que você está fazendo, só que antecipadamente, né? Então, para nós é possível isso aí, ter esse raciocínio, imagine para Deus que tem toda a posse do tempo na sua mão, né? Que é justamente a questão da eternidade. Então, sempre essa dificuldade que a gente tem, né, de achar que a gente nós somos seres temporais, né? Para nós tudo decorre uma coisa de cada vez, né? E para Deus não é assim, né? Então a gente fica assim, o Padre Paulo, né, ele explica essa parte, que Cristo morreu tanto pelo primeiro Adão, né, nos pecados do primeiro Adão, até os muitos que ainda nem nasceram. Nossa, né? Exatamente. É um mistério. E que ele rezou por nós, não é por nós, assim, é por mim, pelo Sandberg, né? Nominalmente, né? Ele tinha a cada um de nós as suas orações ali no Horto das Oliveiras, em cima da cruz, né? Não é? O Padre Paulo é muito enfático nisso aí, né? Ele não rezou pela humanidade, não, ele rezou individualmente por você. Por isso que a gente não consegue nem imaginar a dor que ele sentiu, né? A gente sempre reflete aqui, né? Se a gente sabe um filho nosso está desencaminhado, né? A gente falta morrer, né? Um sofrimento medonho, imagine ele saber que em todos os filhos pecadores e que muitos iriam se perder, né? E ele ter consciência daquilo tudo, né? Então os pregos em si, os pregos e as chicotadas não era quase nada em relação a isso aí, né? Espiritual dele, né? 639. Então, assim, a ressurreição é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano 56, pôde escrever aos Coríntios: transmitivos, em primeiro lugar, o mesmo que eu havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A seguir, apareceu a Pedro e depois aos 12. Está lá em 1 Coríntios. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco. Quer dizer, ele escreveu essa carta no ano 56, 20 e tantos anos depois da morte de Cristo, né? 25, 26 anos depois da morte de Cristo. Então, até aqui não tinha nada escrito, não tinha evangelho escrito, não tinha nada disso escrito. Então, o que é que ele sabia? Ele sabia da tradição, ou seja, de quem viu, quem viveu aquilo e quem foi passando uns para os outros, né? E pelos frutos daquelas conversões que vinham acontecendo ao longo desses 20 anos, né? Quantas mil pessoas já não estavam convertidas aqui nessa época? Se no dia de Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois da paixão de Cristo, né, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e eles começaram a pregar ali, já 3, 4, 5 mil pessoas se converteram ali na primeira vez.
Imagine 20 e tantos anos depois, quantas mil pessoas já não estavam convertidas ao cristianismo nessa época, né? Então a tradição já existia muito forte nessa época aqui, antes mesmo de ter alguma coisa escrita, que é o que sempre a nossa igreja nos lembra, né? Que a gente não tem a religião de um livro, a gente tem a religião da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifesta para nós através da tradição, das Sagradas Escrituras, interpretadas pelo magistério da igreja, né? 640. O túmulo vazio. Então ele vai falar aqui das provas, né? Então a gente acabou de ver, né? A tradição viva das provas da ressurreição, né? O sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. A descoberta do fato pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do fato da ressurreição. Pelo estado em que ficou o sepulcro vazio, a ausência do corpo de Jesus não podia ter sido uma obra humana, e que Jesus não tinha simplesmente regressado a uma vida terrena, como fora o caso de Lázaro. O que é que ele está querendo dizer aqui? Se a gente for lembrar lá no Evangelho de São João, na ressurreição de Lázaro, como é que acontece aquilo, né? Primeiro, já cheirava mal, já estava com 4 dias, e Jesus vai lá, né, e grita de longe, né, Lázaro, vem de fora, né, vem para fora, né? E Lázaro sai como? Todo amarrado, todo, né? E aí vai lá, pessoal, desamarra o homem como está vivo. E como é que eles encontraram Jesus aqui, né? Jesus, quando eles abriram o túmulo, né? Tava lá, os lençóis dobrados, bem bonitinho no canto, né? Tudo direitinho, tranquilo, tudo organizadozinho, né? Sem confusão, sem... E o que acontece mais? O corpo de Jesus tinha sido untado com aqueles óleos, 35 quilos de mirra, não sei o que mais, que formavam tipo uma gosma, uma coisa, né? Para diminuir a questão da putrefação mesmo, né? Então assim, lavava-se o corpo, né? Tinha todo um ritual, né, dos judeus, né? Lavava-se o corpo e limpava-se com essas ervas e tudo mais, e enrolava com os lençóis, e aqueles lençóis grudavam naquele corpo e ficava fatalmente sujo de sangue, sujo daquelas secreções, ainda mais o corpo de Jesus que estava todo desfigurado, todo cheio de lesões, né? Então assim, se fosse o que é que o catecismo está querendo nos dizer aqui? Se fosse alguém que tivesse ido lá, né, resgatar o corpo de Jesus e desenrolar o corpo de Jesus e levar só o corpo, deixar aqueles lençóis lá, os lençóis não estariam daquela forma, não estariam bem bonitinho, dobradinho, sem, né, sujeira e tal, etc. E o sepulcro não estaria selado com tudo que aconteceu lá, né? Então assim, a forma que aconteceu a ressurreição de Cristo, o encontro do sepulcro vazio, é totalmente diferente de como aconteceu, por exemplo, com Lázaro, que foi a ressurreição mais portentosa, né? Por quê? Porque a filha de Jairo não tinha sido sepultada ainda, né? O outro menino ainda estava no caixão, né? Então, assim, a de Lázaro foi a gente vê essa progressão, né? É o milagre de ressurreição mais clamoroso antes do próprio Cristo ressuscitar, né? Então a igreja está mostrando isso, que os discípulos ainda não acreditaram, né? Eles chegaram lá, viram ali e ainda ficam sem entender, né? Mas já começa a ter indícios de que aquilo que aconteceu não tinha sido fruto de uma ação de seres humanos, né? De uma forma natural, né? E que teria sido uma ressurreição milagrosa, que a vida que Jesus tinha reassumido era agora diferente, né? E isso vai se mostrar nos próximos eventos em que Cristo vai aparecer, né? E aí pronto, Jesus morreu, desceu aos infernos, ressuscitou, e cadê, né? Cadê? Aí ele começa a aparecer. Então o catecismo vai nos falar sobre as aparições do ressuscitado. Se eu não me engano, Santo Agostinho vai enumerar, são 10 aparições entre todos os evangelhos, né, que tem umas no São Mateus, umas em São João e tal. Eu acho que ele junta 10 aparições em sequência, né? Mas o catecismo vai dizer aqui, as primeiras testemunhas, 641. Maria Madalena e as santas mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo.
Em seguida foi a eles que Jesus apareceu. Primeiro a Pedro, depois aos 12, né? Então isso aqui é interessante, né? Essa revolução que Cristo vem causando com o seu plano de salvação, né? Elevando a dignidade das mulheres, ou seja, as mulheres que não tinham vez, não tinham poder de nada, eram seres de segunda categoria. No Império Romano, que a instituição familiar, o chefe da família era o homem, né, que chamava pater familias. Ele tinha poder de vida e morte sobre suas esposas, seus filhos e seus escravos, certo? Fora os bichos, né? Assim, então, assim, naquele momento ali, naquela civilização, a mulher era um ser humano de segunda categoria, né? Culturalmente, historicamente e legalmente mesmo, né? Então, o marido podia matar sua mulher, né? Conforme o seu desejo, né? E aqui Cristo, o que ele faz? Eleva a dignidade das mulheres, né? A sua mãe, né, como criatura mais perfeita, né? Aparece para as mulheres inicialmente, né? E em seguida para Pedro, né? Isoladamente, né? Ou seja, mais uma manifestação de que Pedro era o apóstolo, o príncipe dos apóstolos, ou seja, o primeiro entre os pares, né? Desde todos aqueles episódios lá no Evangelho de São Lucas, né? Pedro, o Satanás pediu para peneirar-vos, eu porém orei por ti. Tu, quando confirmar a tua fé, né? Tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos, né? Então, só a Pedro Jesus disse isso, né? E lá no Evangelho de São João, né? Eu sempre gosto de lembrar isso aqui. Depois das 3 negações, tem as 3 confirmações, né? Pedro, tu me amas, né? Tu me amas. Depois que Pedro disse que ama ele 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, né? Então, a igreja sempre nos mostrando, com base nas escrituras, que Pedro tem esse primado, desde sempre, né? Tá? Acho que seria se formar, né? Seria o quê? Ele se formar, mas não, ele não. Exato. Aí entra uma questão assim, que a gente pode até pensar naquela distribuição de dons e carismas, né, que são diversos, que a gente vai ver também em algum momento aqui, que ele vai dizer que Jesus, o Espírito Santo distribui, uns vão ser pregadores, outros vão ser conhecedores das Escrituras, outros vão falar em línguas, outros vão fazer isso, outros vão ser responsáveis por obra de caridade, outros vão curar, e assim vai, né? Então, o discípulo amado tinha uma dimensão, né? Ele tratou de uma forma a vida de Jesus, Pedro tratou de outra forma, evangelizando de outra forma, porque assim, a gente não tem, por exemplo, a dimensão de São João tanto como um apóstolo, como São Paulo e São Pedro, que saiu fundando igrejas e convertendo pessoas. Ele foi um apóstolo, foi sacerdote em alguma igreja lá, provavelmente em Éfeso, e ele celebrava a Eucaristia e tudo isso. Mas nada se compara com, por exemplo, São Paulo, o tanto de igrejas que ele fundou, sem quantidade de gente, né? Mas também a gente não pode nem comparar a profundidade do Evangelho de São João para, por exemplo, os sacramentos, a Eucaristia e tudo mais, o sacerdócio, o sacramento da confissão, está tudo lá no Evangelho de São João. Então, assim, cada um tem seu papel, né? E por isso que Jesus escolheu tantos, né? E com tantas personalidades diferentes, né? Para diversificar, né? Para entender até, né, os dons hierárquicos que é na igreja, né? O que vai ser o bispo, né? O que vai ser o papa, o que vai ser o bispo, o que vai ser o presbítero, né? E assim, porque a gente, assim, Jesus trata todo mundo igual, né? Aí é como se a gente fosse distribuir de forma aberta, comunista, né? Tudo, né? Todos os carismas, todos os dons, mas por que ele chamava tanto Pedro, João e Tiago para momentos, né? Tipo, eles foram a transfiguração, vão harmonia no outro, né? Assim, né? Isso é para a gente entender que ele chama quem ele quer, para o momento que ele quer, e também respeitar a hierarquia da igreja, né? O Papa, os outros bispos e os presbíteros, os diáconos, né? O que eu acho mais interessante é essa visão, de que a gente entender que a gente é diferente para que uns possam
precisar e ajudar os outros, né? O que falta para mim, a Ritinha me ajuda. O que falta para o outro, eu posso tentar ajudar, né? É uma visão totalmente diferente dessa visão, como você falou, dos comunistas, né? Que é todo mundo igual, com a régua lá embaixo, né? A mesma régua lá embaixo. Ninguém pode se destacar em nada, né? Então, assim, essa visão cristã da diferença com uma diferença de complementariedade, ou seja, até do homem para a mulher, por exemplo, né? São diferentes porque um complementa o outro e um não se realiza completamente sem o outro, né? Que é o quê? Que é a capacidade, por exemplo, de gerar a vida, um matrimônio, né? Então essa visão cristã de complementariedade é uma das coisas mais belas que tem na nossa fé, né? E também é reforçado na carta, acho que é na São Paulo aos Romanos, né? Que fala sobre a questão da igreja como um corpo, que como um corpo cada um tem sua função. E aí não deixaria de um órgão, por exemplo, ser mais importante ou menos importante que o outro. Cada um tem sua função. Exatamente. Seguindo a mesma cabeça, né? Então, assim, obedecendo a mesma cabeça. Como João Olímpio, eu gostava muito de dizer, porque gostava que, eu não sei o estado dele agora, que a igreja é um jardim de cada pastoral, cada movimento que tem as suas funções e peculiaridades. Pronto, é isso. Que aí se complementa. Porque se for só para... porque a mentalidade de hoje é a mentalidade que a gente chama de utilitarista, que é só as coisas que servem para alguma coisa, né? Se Deus fosse tão mesquinho desse jeito, que ele fosse fazer só as coisas que servem para alguma coisa, eles tinham feito só, por exemplo, a carne é para a gente comer, para a gente sobreviver. Não, ele tinha feito só um tipo de carne, né? Só galinha ou só, né? Mas não, ele fez vários tipos. Aí fruta, do mesmo jeito. Não, ele tem vários, né? Que senão ele podia ter feito só não, porque vocês vão comer só laranja a vida todinha. Todo mundo vai comer só laranja a vida todinha. Não é isso, né? Então, a imensidão, a gente já viu isso na época que a gente meditou sobre a criação, né? A imensidão de espécies, de tipos de coisas, que cada um tem um significado, quer dizer alguma coisa sobre a perfeição de Deus, né? Mostra uma sombra da sua perfeição, né? Da sua grandeza, né? Que a gente não consegue nem imaginar, né? E assim nós, seres humanos, mais ainda, né? Que não tem nenhum igual ao outro, né? Porque limões ainda acham um limão igual ao outro, né? Assim, é muito igual, né? Limão, laranja, galinha e tudo mais. Mas homens, não. Nós temos cada um a nossa dignidade individual de pessoa, né? Só quem é pessoa somos nós homens, os anjos são pessoas também, e as pessoas da Santíssima Trindade, as 3 pessoas, né? Para baixo de nós, do macaco para trás, ninguém é pessoa, é tudo uma coisa só. Então, assim, isso traz sempre essa... Isso é para a gente lembrar quando a gente estiver rezando, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Pronto, é aí que é essas coisas que devem vir na nossa mente, né? Oi. Não, obrigado. Tô levando aqui. Não, tá bom, vai dar certo. Vamos em frente, tá bom. 642, né? Como testemunhas do ressuscitado, os apóstolos... Tá bom, obrigado. Como testemunhas do ressuscitado, os apóstolos, eles são as pedras do alicerce da sua igreja. Em primeiro lugar, Pedro e os 12. Mas outros, Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu em conjunto. Então, assim, a igreja está mostrando as aparições, né? A Maria Madalena, as Santas Mulheres, a Pedro, aos 12, a mais de 500 pessoas, e um belo dia ele subiu ao céu, né? 643. Longe de nos apresentar uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos apresentam-nos uns discípulos abatidos e apavorados. Foi por isso que não acreditaram nas Santas Mulheres. Quando Jesus apareceu aos 11, na tarde do dia de Páscoa, censurou-lhes a falta de fé, né? Que é isso que ele está mostrando, né? Que a gente comentou no início. Quando Jesus morreu, foi sepultado, etc., Tomé vazou logo, né? Tomé nem ficou com o pessoal, ficou só
Aí o Judas já tinha se lascado para colar, né? Aí ficaram trancados lá no cenáculo com medo dos judeus, trancados as portas com medo dos judeus, está lá no Evangelho, né? Ou seja, não ficaram, né, com arrebatamentos místicos e não sei o que e tal, não sei o que, ficaram tristes e acabrunhados, né? E quando Jesus apareceu, na tarde do domingo, né, censurou-lhe a falta de fé, né? Justamente mostrando isso, né, que a nossa igreja diz. Só quem manteve a fé foi Nossa Senhora. Por quê? Porque ela já sabia desde o dia que o anjo tinha falado para ela, que Ana e Simeão tinham dito para ela que espada ia trespassar o coração, mas que aquele menino ia ser o filho do Altíssimo e tudo mais, não sei o quê. Então ela já sabia de tudo isso. Ela estava sofrendo, porque tinha perdido o seu filho, né, fisicamente ali. Mas ela mantinha a fé que ele ia cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido, né? 644. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam, de tal modo que isso lhes parecia impossível. Julgavam ver um fantasma. Assim, né? Tomé duvida, diz que só acredita se viu as chagas, se tocar do lado e tal, etc, né? A sua fé na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, na experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Quer dizer, Tomé, quando ele diz que só acredita se vir, se tocar, né, e tal, etc. Quando Jesus mostra para ele, tá aqui, Tomé, ó, veja aqui se minhas mãos, as chagas e tal, etc. Veja aqui o meu lado. Mas na Bíblia, lá no Evangelho, não diz que Tomé foi lá e tocou, né? Quando Jesus mostrou, Tomé se ajoelhou e disse, meu Senhor e meu Deus, né? É isso que o catecismo está dizendo aqui. A sua fé na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado ali na frente dele, né? Então, assim, é irresistível, né? Você tá de frente com o próprio Deus ressuscitado ali, não precisou de tocar nem de nada, não. Bastou a ação da graça mesmo, né? 645. Jesus ressuscitado estabeleceu com seus discípulos relações diretas, através do contato físico e da participação na refeição, né? É isso, né? Jesus se deixou tocar, Jesus comeu, né? Comeu com eles e tudo isso, né? O corpo ressuscitado é o mesmo que foi torturado e crucificado, pois traz ainda os vestígios da paixão. É isso que Santo Agostinho vai dizer, né? Se Jesus tivesse aparecido zerado, né? Zerado, sem nenhuma cicatriz, sem nada e tal, vocês podiam dizer que tinha sido outro, né? Não, isso aqui é outra pessoa que chegou aqui, fizeram inventar qualquer história, né? Como os judeus tinham medo, né? Queriam que pastorasse o corpo de Jesus lá, não deixasse o sepulcro acessível a ninguém, porque podiam roubar o corpo e dizer que ele tinha ressuscitado, e depois aparece outro inventando que era ele, tá? A capacidade humana de marmota é infinita, né? Então, assim, tudo que Jesus fez tem um sentido, porque ele é a sabedoria encarnada, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, esse é um motivo muito assim, claro para nós, né? O fato dele ter permanecido. Bom, mas ele não permaneceu com todas as chagas, né? Ele não permaneceu com as chagas do flagelo, por exemplo, né? A gente vê naquele filme lá do Mel Gibson, né? Como é que o corpo de um flagelado ficava, né? A pele toda arrancada, né? E tal, aqueles hematomas que Jesus com certeza sofreu e tudo mais. Mas ele não apareceu desfigurado, né? Ele apareceu com algumas chagas, né? Ele deixou aquelas das mãos, a do lado, a dos pés, ele deixou, né? Então, assim, ele não quis aparecer de forma repugnante, desprezível, né? Mas também... Isso, até porque ele ia sair reconhecido, né? Que provavelmente Isaías disse que ele tinha aparência nem de homem, né? Pois é. Mas também não quis aparecer de forma totalmente milagrosa, brilhante, né? Como se fosse um fantasma ou qualquer coisa assim, né? Então ele quis manter a aparência de homem que ele tinha, que ele era, né? E não ficar simplesmente com a aparência de anjo ou de Deus ou de uma criatura espiritual, por exemplo, né? Então... Por isso que tudo este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso, né? Não está situado no espaço e no tempo, mas pode livremente tornar-se presente onde e quando quer.
porque a sua humanidade já não pode ser retida sobre a terra e já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. O que é que ele está querendo dizer aqui com isso? Isso aqui é um fundamento da nossa Eucaristia, né? O corpo glorioso de Cristo, ao mesmo tempo que tinha essas propriedades, que comeu, que fez tudo isso, ele atravessava portas, né? Ele entrava, tem lá no Evangelho, né? Entrou no cenáculo, mesmo estando as portas fechadas, né? Quando ele está lá com os discípulos de Emaús, ele anda, caminha 10 quilômetros, né? Ensinando e falando, entra na casa dos dois rapazes lá, do Cleofas e do outro lá, começa a comer. Quando ele parte o pão, que os discípulos de Emaús reconhecem que é Jesus, ele desaparece da sua vista. Então, assim, é um corpo que não está sujeito ao tempo e ao espaço, como é a nossa Eucaristia, né? A nossa Eucaristia, que é o corpo de Cristo, não está sujeita ao tempo e ao espaço. A nossa Eucaristia que está ali no sacrário, que não sei nem se está agora nesse momento da pintura da igreja, mas pronto, está lá no sacrário lá, é o mesmo Jesus Cristo que está, por exemplo, na igreja de São Francisco de Peixe Gordo, que está na igreja lá da Barra do Feijão, que está lá na Catedral, que está lá em Roma, na São João de Latrão, que está lá na Índia, onde quer que seja, porque ele não está restrito à quantidade, à qualidade, à temperatura, nada disso, a tempo, a espaço, né? Deus está presente onde ele quer se fazer presente, né? E está aqui, como ele diz, né? Porque ele já pertence ao domínio do domínio divino do Pai, né? 646. A ressurreição de Cristo não foi um regresso à vida terrena. No seu corpo ressuscitado, ele passa do estado de morte a uma outra vida, para além do tempo e do espaço. O corpo de Cristo na ressurreição, cheio do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado da sua glória. Então, repetindo a mesma coisa, né? Que não é um corpo terreno como foi Lázaro, a filha de Jairo e o menino lá que foram ressuscitados, né? 647. Ninguém pôde dizer como ela se deu fisicamente, a ressurreição, né? Porque ninguém viu o que aconteceu, né? Aconteceu no mistério ali do sepulcro, na escuridão, e já apareceu como o corpo de Cristo manifesto glorioso para nós, né? Ainda menos a sua essência mais íntima, a passagem de uma a outra vida, né? Foi perceptível a sentido. Ou seja, ninguém pode imaginar como é que foi esse milagre da ressurreição. Ninguém tem a menor ideia de como isso aconteceu, né? Esse é um dos mistérios, né? É o que sempre o Padre Paulo Ricardo fala, né? Curar um leproso é um milagre, né? Curar um cego é um milagre. Ressuscitar é um mistério. Mistério, né? Não tem mistério. A palavra mistério do grego quer dizer aquilo sobre o qual você não consegue falar. Mistério é isso, é calar, né? Então, assim, é tão grande que você não consegue nem falar sobre aquilo. Você não tem nem como começar a falar sobre isso. Você só sabe o que aconteceu, né? Acontecimento histórico transcende e ultrapassa a história, no próprio centro do mistério da fé. Foi por isso que Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos discípulos, né? Por quê? Porque só os discípulos tinham a fé ainda imperfeita, né? Porque não tinha sido aperfeiçoada ainda pelo Espírito Santo, mas já tinha sido bastante alimentada pelo próprio Jesus, né? E da mesma forma que Pedro acreditou e confessou que tu és o Filho, Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Ali naquele momento ali da conversão de Pedro, né? da confissão de Pedro. Outros que viram milagres portentosos de multiplicação dos pães, de ressurreição e tudo mais. A própria ressurreição de Lázaro, né? Os fariseus diziam o quê? Vamos matar Lázaro também, né? Para acabar com a história. Vamos matar o Jesus e aproveita e mata o Lázaro também para não ficar nenhuma prova, né? Então, assim, era o mesmo Jesus que aparecia para quem tem fé e para quem não tem fé. Então, é isso que Jesus vai dizer no Evangelho de São João. Primeiro ele quer a fé de que ele é o Filho do Pai que foi enviado para a nossa salvação. Começa lá, nos capítulos iniciais, né? Segundo capítulo tem as bodas de Caná. Terceiro capítulo de São João tem o episódio de Nicodemos, né? Que ele vai dizendo, você tem que ressurgir da água e do Espírito. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar na barriga da mamãe de novo?
você não entende nem isso, como é que você vai querer entender? Você que é do Sinédrio, não entende essas coisas, então preste atenção. Ouça aqui o que eu estou dizendo. Aí daqui a pouco ele vai, né? Capítulo 4 de São João. Conversa lá no poço, lá com aquela samaritana, né? Então ele vai dizendo as coisas que ela fez. E ela se converte. E ele vai se manifestando ali com aqueles milagres e tudo mais. Até o momento que ele pede: vocês têm que crer que eu sou o Filho de Deus. Aí daqui a pouco o que ele faz? Capítulo 6. Multiplicação dos pães. Até ali só milagres, né? Em seguida, aí ele faz o discurso da Eucaristia, né? Final do capítulo 6, que é o ápice, né? Quando ele vai dizer que é a primeira vez que aparece isso na história das falas de Jesus. Aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte comigo e tal, etc. Aí os judeus se escandalizam, né? Escandalizam, vão-se embora e tal. Aí ele disse para os apóstolos: e vocês? Não vão embora também não? Aqueles ali já foram, e vocês? Vão ficar aí? Como é que é? Aí Pedro vai e diz: Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, o que é que eu estou querendo dizer com esse arrodeio todinho? Que é isso que o Catecismo acabou de dizer. Ele se manifestou primeiro para os seus que já tinham fé, para confirmá-los na fé, para que eles pudessem ter a força, a virtude, a prudência e todas as virtudes necessárias para evangelizar e fazer com que essa fé que eles já tinham se multiplicasse nos seus futuros convertidos, né? Então, assim, Jesus nunca fez espetáculo, né? Ele podia ter, um pouco glorioso, agora eu vou aparecer espetáculo maior do mundo. Não, eu vou aparecer para os meus que já acreditam, já sabem o que é que eu disse, e vamos continuar o nosso planejamento. Qual é o próximo passo do planejamento? Espírito Santo, na próxima aula, dia 26. Que é o próximo artigo, né? A gente ainda está aqui nessa caminhada. Tudo isso para a gente ver que é uma sequência, tudo encadeado, tudo bem organizado e querido por Jesus dessa forma, né? Vamos em frente. Se o computador ajudar. Pronto. 648. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, na medida em que é uma intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Realizou-se pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e assim introduziu de modo perfeito a sua humanidade com o seu corpo na Trindade. Obra do Espírito também, né? Que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso do Senhor. Quer dizer, o Catecismo está querendo dizer assim, que tudo que se a gente já viu, né? Tudo que é obra de Deus é obra das três pessoas, né? Só que por modo de operação mais específico, a gente diz que a criação foi por Deus Pai. Ele é mais responsável pela criação, né? Só que está lá no Evangelho de São João, né? Quando fala do Verbo, que é Jesus. Por mim tudo foi criado e sem mim nada do que foi criado foi criado. Então, quer dizer, a criação é atribuída ao Pai, mas São João está dizendo que Jesus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi responsável pela criação também, né? E da mesma forma o Espírito Santo, que vivifica tudo, né? Então, assim, toda obra divina é obra das três pessoas, mas algumas obras são mais adequadamente dirigidas a um, ao outro, né? Mas o que o 648 está querendo dizer aqui é que a ressurreição é obra dos três. É obra do próprio Cristo, que quis morrer naquele momento e quis retomar sua vida naquele momento. O Pai o ressuscitou, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. E obra do Espírito, que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso. Então, basicamente, é só para a gente ter isso em mente, né? Que não é só Jesus sozinho, a segunda pessoa que se resolve sozinho, né? Eles três, Jesus também vai dizer várias vezes, né? Eu e o Pai somos um. Convém que eu vá para enviar o Espírito Consolador, etc. Então, a todo momento a gente vai vendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus em três pessoas, né? Ninguém vai entender isso nunca, né? A gente não vai entender isso nunca. A gente fica aqui, por acolá,
E aí o que é que acontece? É a primeira frase do parágrafo 648. A ressurreição de Cristo é objeto de fé. Pronto. Daí para frente, tudo que está escrito é pensamento da igreja e doutrina de fé e meditação e revelação dos santos. Mas o que interessa é a gente acreditar nisso como objeto de fé. E ponto, né? 649. Quanto ao Filho, ele opera a sua própria ressurreição em virtude do seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito e depois ressuscitar no sentido ativo da palavra. É interessante isso aqui, ó. Quando Jesus vai dizer isso aqui, que eu não estou sabendo onde é essa citação exatamente, né? Mas ele fala várias vezes, né? É alguns evangelhos, essa citação aí do 649, que ele diz assim, né? O Filho do Homem deverá sofrer muito, vai ser entregue nas mãos dos anciãos, dos pagãos, será humilhado e tudo mais, vai morrer e vai ressuscitar. Ele não diz vai ser ressuscitado, né? Ele não diz que o Filho do Homem vai ser ressuscitado, porque quem é ressuscitado por alguém, né? O Filho do Homem vai sofrer tudo isso e vai ressuscitar, ou seja, pela sua própria força, né? Entendeu? Eu dou a minha vida para retomá-lo. Tenho o poder de a dar e o poder de retomar. Tá lá, São João capítulo 10. Então Jesus mostra que ele ativamente, por sua vontade, por sua deliberação, é responsável por todas essas decisões aqui, né? Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã e também é vã a nossa fé. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios. Se a gente não acreditar na ressurreição de Cristo, o resto é tudo perdido, né? Porque até a morte todo mundo acreditou, né? Se ele não ressuscitou, então todo o resto aqui tá perdido, né? Aí no 651 vai dizer outro trecho esse mesmo trecho, né? Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã e também é vã a nossa fé. A ressurreição constitui, antes de mais, a confirmação de tudo quando Cristo, a pessoa, fez e ensinou. Ele disse reiteradas vezes que ia acontecer isso, a ressurreição, e quando se cumpre, veja só, ele ensinou um bocado de coisa. Ele não ficou só ensinando, eu vou morrer e vou ressuscitar, vou morrer e vou ressuscitar. Ele não ficou só dizendo isso. Ele ensinou muita coisa, né? Só o Sermão da Montanha, são 3 capítulos lá no Evangelho de São Mateus, mandamentos, vida de oração, justiça, não fazer juramento, não julgar para não ser julgado, não desejar a mulher do próximo como, não chamar o irmão de imbecil, não sei o que, tá, etc. Ele ensinou incontáveis coisas durante esses 3 anos aí, né? Certo. Aí ele disse também, eu vou morrer e vou ressuscitar. Quando ele morrer, ele ressuscita, isso aí dá autoridade para tudo que ele falou antes, né? Por quê? Porque tá aí, deu para ver aí que eu sou Deus, agora deu, pronto. Aí, ó, se lembra que tudo que eu disse ali, agora vocês pegam e façam daquele jeito que eu disse, né? Basicamente é essa a história. É igual o cabo que joga sinuca que canta como é que é? A bola e a caçapa, né? Ele diz, ó, vou botar a preta naquela caçapa ali. Aí a turma fica... Aí quando o cara pega, vai lá e bota, pronto, agora vocês estão sabendo que eu sou o rei da sinuca aqui, pronto. Então, cala a boca, sente aí, vamos assistir o jogo, entendeu? É mais ou menos a ideia é essa, né? E no 653, ele vai dar alguns aspectos assim dessa ressurreição, né? Quer dizer, a justificação que nos repõe na graça de Deus para vivermos uma vida nova. Por quê? Porque até aqui, nenhum ser humano tinha ainda se revestido da glória. Nenhum, né? Nem o ladrão lá, né? Assim, ainda não tinha, né? Jesus ressuscitou, foi o primeiro homem do corpo glorioso. Vitória sobre a morte. Consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação da graça. Ou seja, agora a nossa natureza humana está lá com Deus. Pelo menos em Jesus e Nossa Senhora, né? Mas até nesse momento aqui era só Jesus, né? Os outros davam salvo às suas almas, né? Até o bom ladrão lá, de repente já estava lá no paraíso, mas só a alma, o corpo dele tá enterrado debaixo das pedras, só Deus sabe onde é que tá, né? Tá esperando um dia para se juntar com a alma dele. Mas Jesus não, já estava com seu corpo e sua alma reunidos e junto à direita do Pai, né? Como a gente vai ver em seguida.
a adoção filial, ou seja, os homens tornam-se irmãos de Cristo, e a nossa ressurreição futura, porque Cristo é o princípio e fonte da nossa ressurreição futura, porque é o que ele diz, né? Está lá no Evangelho de São João também. Eu vos ressuscitarei no último dia. Ele fala em vários momentos essa história aí. Se vocês estiverem comigo, cumprir meus mandamentos e tal, etc, etc, eu os ressuscitarei no último dia. São as promessas de Cristo. Como é na Salve Rainha? É o finalzinho lá da Salve Rainha. Na hora que a gente quer, não sai, né? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, né? São essas promessas de Cristo aqui. A gente reza e não sabe o que está falando. É isso que a gente está falando. Rogai por nós, Nossa Senhora, Mamãe do céu, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Como? Sendo fiéis quando? Agora e na hora da nossa morte. A gente dando as orações que vai dando tudo certo, né? Reza tudinho, enganchando nas outras, que vai dando certo. É assim, né? A gente vai falando e não presta atenção no que a gente está dizendo, mas é isso, né? 654. Existe um duplo aspecto no mistério pascal. Pela sua morte, Cristo liberta-nos do pecado. Pela sua ressurreição, abre-nos o acesso a uma nova vida. Esta é, antes de mais nada, a justificação que nos repõe na graça de Deus, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós vivamos uma vida nova. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação da graça. Realiza a adoção filial, porque os homens tornam-se irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama os discípulos depois da ressurreição. E de anunciar aos meus irmãos. Mateus capítulo 28, versículo 10. Então Jesus nos chama de amigos, nos chama de irmãos. Então tudo que ele nos chama, verdadeiramente nós somos se nós estivermos em comunhão com ele, né? Então é esse duplo aspecto aqui do mistério da Páscoa, né? Na morte, ele nos liberta do pecado, né? Que ele tomou lá na oração das oliveiras, tomou para si todos os pecados e nos redimiu. E na sua ressurreição ele abre a porta do céu para nós. É como se ele estivesse limpando a gente, dando um banho aqui, para depois levar para a festa, entendeu? Uma coisa segue da outra. Ninguém vai participar da glória divina se não tiver sido redimido dos seus pecados, né? E 655. Finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Primícias é as primeiras. A primeira, por exemplo, quando iam fazer o sacrifício de animais, né, ou da colheita, os primeiros frutos eram queimados naquele sacrifício. Tá? As primícias são aqueles primeiros, tipo assim, você passa o inverno todinho planta o arroz lá no Parque Martins, um monte de arroz, planta, trabalho medonho, aguando, botando defensivo e não sei o que, gente soltando bomba lá para os passarinhos comer o arroz, aquela confusão todinha, meses e meses e meses. Finalmente vai a escopadeira lá para dentro, tira aquele monte de arroz, você doido para vender, para ganhar o dinheiro do arroz, para comer e tudo mais. O que é que você faz? Pega a primeira colheita e vai oferecer para Deus. É um sacrifício, não é não? É um sacrifício, né? Então isso são as primícias, né? As primícias é o sacrifício de você ainda ter que segurar a sua ansiedade ainda, porque você não sabe nem, por exemplo, você começa a colher um arroz desse, o primeiro saiu, mas amanhã você não sabe se não dá uma chuva e não deita o arroz todinho, você não pede o resto do arroz todinho. Mas o primeiro, você tem que garantir para Deus. É a cachaçinha do santo, né? Imagina, cachaçeirozinho, aquele cachaceirozinho doido para tomar aquela caninha ali, tempo de se tremendo todinho, e ele ainda derrama a do santo ali. Isso é muito... assim, culturalmente assim, muito baixo, né? Mas é isso que está envolvido, o sacrifício da gente dar aquela melhor parte, né? Mesmo assim eu vou abrir mão de mais um pouquinho do meu tempo e da minha cachaçinha por algo maior, né? Claro que não é isso que eles estão pensando naquela hora, né? Mas a ideia do sacrifício é essa, é você abrir mão ainda mais de algo seu para Deus, né? Então, Jesus foi essas primícias, foi o primeiro que ressuscitou dos mortos, né? Verdadeiramente. Do mesmo modo em que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida, né? Mesma ideia, né?
Vamos em frente, ver o que é que aparece aqui. E uma coisa muito interessante, Luiz, é esse parágrafo 653 sobre a divindade, né? Jesus, uma vez, uma pessoa discutindo, diz assim, mas não pode Jesus disse que era Deus. Além de ter provado, né, até como ele diz, né, no 653, alguém disse, a verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição, né? E ele mesmo vai dizer, né, quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Exato. João 8:28, que eu sou, era o nome que Deus, o Deus Pai, já dava a si mesmo, né? Isso. Quando Moisés perguntou, eu vou a eles, ao povo de Israel, lá, né, para exilado, eu vou dizer que eu estou aqui em nome de quem? Ele disse, vai dizer que está em nome eu sou. Exatamente. Eu sou é o nome de Deus. É. Tanto ele disse que era Deus, como ele fez, só Deus faria, né? Tem outro momento lá que ele diz lá também, antes que Abraão fosse, eu sou, né? Tem outro momento lá que ele está teimando lá com a turma lá, que... Resumindo, pronto, terminou esse outro bloco, né? 656 a 658, né? Só reiterando essa história da realidade histórica, né? De que a ressurreição foi assim. Aí eu trouxe mais alguns complementos do Catecismo Romano, só para a gente complementar aqui, né? Santo Agostinho escreveu que muito crermos que Cristo morreu. Também os pagãos, os judeus e todos os maus acreditam. Todos creem que ele morreu. Tá? Todo mundo viu que Jesus morreu ali, todo mundo acreditou. Os soldados romanos creram, os gregos, prosélitos, os discípulos, todo mundo acreditou que Jesus morreu. A fé característica dos cristãos é a ressurreição de Cristo. O que muito importa é crermos que ele ressuscitou, né? Esse é um comentário de Santo Agostinho ao Salmo 120. Jesus, o Filho do Homem será entregue aos gentios, isso é o próprio Jesus falando, né? Lá no Evangelho de Lucas. O Filho do Homem será entregue aos gentios, escarnecido, flagelado e cuspido. Depois de o flagelarem, hão de dar-lhe a morte. E por fim acrescentou, e ressuscitará ao terceiro dia. Aquilo que a gente acabou de comentar, né? Ele fala, ressuscitará no verbo ativo, né? Não ser ressuscitado por ninguém, né? O sinal de Jonas, né? Nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do cetáceo, né? Assim o Filho do Homem, afirmou ele, estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, na sepultura e descendo aos infernos, né? E o cumprimento dessa profecia, desse sinal, né? Pela sua morte, Cristo nos remiu dos pecados. Pela sua ressurreição, nos restituiu os preciosos bens que havíamos perdido. Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Está lá em Romanos, capítulo 4. E em tudo quanto se operou para o mistério da nossa redenção, Deus serviu-se da humanidade de Cristo como instrumento eficaz. Deste modo, a sua ressurreição foi, por assim dizer, o instrumento que deveria efetuar nossa própria ressurreição. Assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos andar numa vida nova. Se fomos enxertados nele pela semelhança de sua morte, também o seremos pela sua semelhança na sua ressurreição. Quer dizer, quando a gente aceita, né, se converte, se batiza e recebe a graça santificante e somos enxertados no corpo místico de Cristo, ou seja, naquele momento a gente tem nossos pecados perdoados, redimidos, e agora a gente tem que se comportar já como filhos, né, como irmãos de Cristo, né? Ou seja, com essa nova vida, ou seja, obedecendo seus mandamentos e vivendo a vida que ele nos exorta a viver, né? Para estar em comunhão com ele, né? E aí nós passamos para o artigo 6, né? Subiu aos céus e está citado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso catecismo de volta, né? Parágrafo 660. O caráter velado da glória do ressuscitado na sua misteriosa palavra a Maria Madalena, ainda não subi para o Pai. Isto indica uma diferença entre a manifestação da glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento da ascensão marca a transição de uma para outra. Quer dizer, Cristo ressuscitou, mas ainda estava aqui na terra, ou seja, ainda não estava completo, né? Ainda faltava ele subir, ainda faltava ele mandar o Espírito Santo. Aí sim se completa tudo, né? Só Cristo pôde abrir ao homem este acesso, ou seja, só depois que Cristo subiu, ele abriu esse acesso
para a nossa humanidade, né? Até então, ele ainda estava por fazer isso aqui, né? E a elevação na cruz significa e anuncia a elevação e a ascensão ao céu, né? Como a Hitler falou no início, né? Ele fala lá, quando o Filho do Homem for exaltado, né, atrairá todos para si. Está lá no Evangelho de São João, né? Essa elevação começa na cruz e termina na ascensão mesmo, quando ele sobe em corpo e alma para o céu, né? Como a gente reza nos mistérios gloriosos do texto, né? Que é o terceiro, segundo, né? Segundo mistério glorioso. 663. Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, né? Essa é uma figura de linguagem, né, que ele fala, né? Não é que ele está lá sentado do lado direito, já Deus Pai é por Espírito e ele está lá sentado à direita, não é isso, né? Mas ele está usufruindo desse poder, dessa honra e dessa glória da divindade, né? 664. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino messiânico, cumprimento da visão do profeta Daniel a respeito do Filho do Homem. Está lá essa visão no capítulo 7 de Daniel. Então, basicamente, esse artigo é bem curto, né? É como o primeiro lá, né? É só mostrando isso, que essa ascensão de Cristo aos céus é um passo a mais que faltava ainda para que ele pudesse dar o outro passo, que é enviar o Espírito Santo, que será o nosso próximo assunto do próximo encontro, né? E aqui ele já passa antes de passar para o sétimo artigo, só alguns comentários aqui porque o Catecismo Romano, que é isso que eu tenho colocado algumas coisas a mais aqui, ele tem muitas citações interessantes do Antigo Testamento, de Salmos, sabe, que complementa também essa história nossa aqui. Por exemplo, está lá no Salmo 42. Nações todas, diz ele, batei palmas, louvai a Deus em cantos de alegria. Subiu Deus no meio de aclamações, né? Prevendo exatamente a ascensão de Deus, né? E lá na carta de São Paulo aos Efésios, ressuscitou da morte e colocou à sua direita no céu, acima de todos os principados e potestades, virtudes e dominações, e de todas as dignidades que possa haver não só neste mundo, mas também no mundo futuro. Pôs-lhe aos pés todas as coisas, né? São Paulo aos Efésios. Capítulo 1, deixa eu ver mais. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 1, versículo 20 e seguintes. Muito bem, vamos em frente. Aí o Catecismo Romano vai dizer só essa diferença que foi vista aqui por nós antes, né? Os demais artigos do credo, ou seja, os 3 primeiros relativos a Cristo, né? Relativos a Nosso Senhor, dão-nos a conhecer sua extrema humildade, né? Quer dizer, a forma da encarnação, que foi muito humilde, a sua morte, o seu padecimento, né? E já aqui na ressurreição e na ascensão, não existe expressão mais sublime e grandiosa para nos dar uma ideia da sua glória suprema e divina majestade, né? Colocando seu trono nos céus, o próprio Cristo demonstrou que as forças e riquezas de seu reino eram de natureza espiritual, como ele bem tinha dito, né? Meu reino não é deste mundo, né? Quando ele conversava lá com Pilatos, né? Para sua ascensão também nos ensina e educa a erguermos a nossa mente ao céu enquanto vivemos ainda aqui na terra. Interessante, ó. A palavra grega que quer dizer homem é anthropos, né? Anthropos. E o que quer dizer anthropos? Quer dizer o animal que olha para cima, né? Nós, homens, somos o único animal que olha para cima. Os animais olham para baixo, olham para o chão, para comer, para andar, né, e tudo mais. E nós olhamos para cima e olhamos para cima com uma busca de algo mais sublime. A gente não olha para cima só como tinha um bispo antigamente, um bispo brasileiro aqui, que o Nelson Rodrigues dizia que ele era um bispo que só olhava para cima para saber se ia chover. Nós temos essa capacidade, né? Cumpriu verdadeiramente aquela grandiosa promessa: para vós convém que eu me vá. Se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Quer dizer, capítulo 16 de São João, ele está dizendo, ó, eu tenho que subir para o céu para que eu possa enviar o Espírito Santo, que vai vos lembrar de todos os ensinamentos e tudo mais que a gente já vai ver mais na frente, né? Muito bem, vamos
dar uma concluídazinha aqui, né? Passar para o próximo artigo. Só um segundo. Beleza, artigo 7. Agora sim, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Aqui também acho que vai ser relativamente rápido, né? 668. A ascensão de Cristo aos céus significa a sua participação na sua humanidade, no poder e autoridade de Deus. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, continua na terra por meio da igreja, né? Então, ele cumpriu toda a sua missão, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e confirmou a igreja, configurou a igreja. E ele está conosco até o último dia, né? Como ele prometeu, né? O reino de Cristo se manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos que acompanham o seu anúncio pela igreja, né? Quer dizer, os milagres continuam acontecendo mesmo após Cristo ter ascendido aos céus através da igreja. Milagres eucarísticos, milagres de todo tamanho que a gente basta abrir os olhos para ver, né? 671. Já presente na sua igreja, o reino de Cristo, contudo, ainda não está acabado. Este reino ainda é atacado pelos poderes do mal, embora estes já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo. Questão do tempo, né? Ele venceu tudo lá naquele tempo, mas isso vai se aplicando a nós e aos que virão depois de nós até o final dos tempos, né? 672. O tempo presente é o tempo do Espírito e do testemunho, mas também é um tempo ainda marcado pela desolação, pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de espera e de vigília, como Jesus diz, né? Vigiai e orai, o Filho do Homem virá com um relâmpago e não sei o que e tal, né? Então, como um ladrão que não avisa a hora que vai chegar, a gente tem que estar alerta para isso aí, né? Este evento escatológico pode realizar-se a qualquer momento, 673, é basicamente isso, né? Ele mesmo diz, né? Não convém a nós saber os tempos e os momentos de Deus, né? Acho que é no primeiro ou é no segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, né? Só concede ao Pai isso aí, só o Pai sabe quando vai acontecer isso, né? 674. A vinda do Messias glorioso está pendente a todo momento na história do seu reconhecimento por todo Israel. A entrada da totalidade dos judeus na salvação messiânica, a seguir a conversão total dos pagãos, dará ao povo de Deus a ocasião de realizar a plenitude de Cristo. Quer dizer, pelo que o catecismo nos diz aqui, pelas escrituras, antes de Jesus voltar, vai haver uma conversão geral de todos os judeus que não aceitam ainda, hoje os judeus não aceitam Jesus como Messias, né? E depois a conversão dos pagãos total também, que hoje é só o que tem, a gente que não está convertido ao cristianismo, né? Para depois vir todos aqueles sinais escatológicos que ele fala como a última prova da igreja, né? Como ele vai dizer aqui, né? 675. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes, sob a forma de uma postura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para todos os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é o anticristo, isto é, um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. A igreja rejeitou essa falsificação do rei do futuro sob a forma política do messianismo secularizado. A igreja não entrará na glória do reino, senão através dessa última Páscoa, em que seguirá o Senhor na morte e a ressurreição. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma do juízo final. Bom, aqui é aquela história, né? Isso aqui é para... a gente fica vendo nessas coisas, as profecias, e será que é agora? É o fim dos tempos, é não sei o que, essas músicas, essas não sei o que, esse povo no meio do mundo. Aí o Nostradamus, não sei o que, quando aparece não sei o que, aí o pessoal tentando adivinhar. A adivinhação é um pecado grave contra o primeiro mandamento, né? Adivinhação, superstição, acreditar assim, não cabe a nós ir atrás dessas coisas. Não precisa, ninguém está querendo ver nada. Eu costumo até brincar, eu sempre converso com o Padre Marcos. Rapaz, olha, eu não faço questão de ver nada, eu não quero ver nem anjo, eu não quero ver, eu quero ver São Bissau. Preciso ver ninguém, eu acredito, pronto.
é a fé que ele pede pra gente. Eu acredito que Jesus é Deus e ele diz como é que faz. Vou fazer do jeito que ele mandou. Eu vou ficar querendo saber quando é que vai vir, não sei o que a lua vai cair no chão, que eu tenho medo de começar a acontecer, se a gente não se assombra e não se perde todo mundo, entendeu? Então, queira Deus que eu já esteja morto, se Deus quiser, no purgatório, pegando fogo lá e me limpando das porcarias que a gente faz aqui. E para quando essas coisas acontecerem, eu já tenho passado disso. Eu me livro de ver essas coisas. A gente vê uns 2 ou 3 trovão mais altos, a gente já fica todo morrendo de medo. Imagina uma confusão dessa daqui. Não precisa, né? Ele fala isso aqui porque ele quis revelar tudo, né? Revelou tudo e mais ainda no Apocalipse, né? Que quer dizer isso? Apocalipse quer dizer desvelamento, né? Apocalipse quer dizer retirar o véu. Então ele diz mais ainda, né? E fogo para lá e dragão para colar. Eu não quero ver nada disso, não faço questão de ver nada disso. Vamos fazer do jeito que Jesus disse aqui, mas ele precisou revelar tudo para depois que acontecer. Mais uma vez, né? Ele não disse que ia ressuscitar e a gente acreditou, porque pronto. Aí quando aconteceu esse monte de coisa aí, a gente, ixi, é mesmo, aí que é Deus mesmo, tá vendo? Pra quem ainda tinha alguma duvidazinha, esse negócio de querer saber das coisas é besteira nossa. Curiosidade, né? Que é um dos nossos defeitos mais prevalentes, né? A gente tá quase concluindo, né? 678, o juízo final. No juízo do último dia será revelado o procedimento de cada um e o segredo dos corações. No último dia Jesus dirá: sempre que eu fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizeste. Então, tudo que a gente fez de bom e de mal vai passar no... O Padre Milton lá do Opus dele disse: vai passar no telão. Telão de LED, né? Vai passar lá. Sanibé, tá aqui, meu amigo, olha. Aí, tá aí, a doutora Maiara. Ei, doutora, aí, tá vendo? E todo mundo no telão lá. Todo mundo no telão. É bem devagarzinho, é bem rápido, mas é bem devagar. Vê, agora se tu vê. 670. Não, é pra todo mundo, tá aqui, quer ver? É. Não, é pra todo mundo, vai ver, ó. Vamos ver aqui, ó. 679. Cristo é o Senhor da vida eterna. Ele adquiriu este direito pela sua cruz. Por isso o Pai entregou ao Filho todo o poder de julgar. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar a vida que tem em si. É pela recusa da graça nesta vida que cada qual se julga a si próprio. Recebe segundo as suas obras e pode mesmo condenar-se à eternidade, né? Então, é aquela história. Jesus já disse o que é que vai fazer e o que não é. Só brincando aqui, né? Pode tirar ele. É quando todo mundo vendo, né? Aí eu não sei se eu entendi certo ou se eu entendi errado. No dia que eu me confessei com finais, né? Aí eu entendi e tinha reza 10 Pai Nosso. Eu entendi 10, né? Aí quando eu fui, uma pessoa, deu tempo também de eu me confessar que vou dar certo. Aí a pessoa disse, e a penitência foi isso? A pessoa disse quando foi penitência. Eu disse, se eu entendi certo, foi 10 Pai Nosso. Vixe, que foi 10 Pai Nosso. Aí eu disse, olha, pode ter sido 2, mas caía nas dúvidas. Eu entendi 10, que rezei foi 10. Mas é só assim brincando, né, com relação à questão do dedo dela. Vixe, tio, pegar, você cometeu, foi 10 Pai Nosso. Mas é importante isso aí, sabe? Porque assim, só continuando aqui já é o catecismo romano, né? Que ele bota essa citação de Hebreus, que é muito importante para nós. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Primeiro, isso aqui, esse versículo é o versículo que incompatibiliza qualquer relação do católico com o espiritismo. Não tem como casar, né? Tá aqui escrito na nossa escritura, né? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí, acho que é Santo Agostinho que vai explicar aqui essa história aí dos motivos que é importante haver o juízo universal, certo? Que é isso. É como
todo ano a gente vai para missa ali no cemitério, de tardezinha, e o Padre Marcos explica isso aqui tudinho. Todo ano ele morre de um choque naquele microfone, né? Todo ano ele leva um choque naquele microfone e vai explicar a história do juiz particular e do juiz universal. E é interessante, vou dizer com quê? Teve uma pessoa que estava passando umas férias aqui e ela foi, né, para Santa Missa com a gente. Aí ela, quando chegou de casa, eu achei interessante. De lá, eu não lembro, nós fomos jantar, não lembro como foi. Sei que ela disse assim: nossa, que missa maravilhosa, isso é um evento. Não foi um evento. Ela achou tão bonito. Para ela foi tão interessante. Aquela quantidade de gente ali. Como ele pede silêncio, lógico, mas eu percebi que esse ano o povo se comportou bem melhor do que ano passado. É a questão de o silêncio. vai. Percebi isso. Mas para ela, eu achei interessante, porque para a gente pode ser uma coisa normal. Mas para ela diz que evento. É por isso que é importante, que, como ele sempre fala, né, aquelas procissões, esses eventos públicos, essa manifestação pública da nossa fé, né? Porque a nossa fé é pública, não é privada, né? Aí aqui, ó, o Catecismo Romano, só para a gente concluir aqui, que eu achei muito interessante esse que ele fez aqui. Motivos razoáveis para o juízo universal, para haver o juízo universal. Esse, que tudo vai, certo? Para haver o juízo universal. Primeiro, a influência póstuma. Os mortos deixam, às vezes, filhos que imitam os pais, parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Esta circunstância deve aumentar os prêmios ou castigos dos próprios mortos. Quer dizer, a gente não é levado a pensar nas repercussões das nossas obras, sejam elas boas ou más, né? Então, assim, se a gente usar um exemplo mais extremo, assim, de um pecado, por exemplo, contra o sexto mandamento, em que um homem comete o adultério e engravida uma outra mulher fora do casamento. Você coloca uma alma nesse mundo, né? Você cria uma vida, coloca uma alma nesse mundo, que não vai ser criada dentro de uma família querida por Deus, como a querida por Deus, dentro de um matrimônio. Aquela criança vai ser criada de uma forma insuficiente, não vai ser criada por um pai, por uma mãe, não vai ter acesso à dignidade devida dentro de uma família ordenada, tem chance de ter problemas psicológicos, problemas financeiros, de virar um grande pecador e de ir para o inferno. Só isso aí, você é responsável por ter... Esse homem aí que eu disse do exemplo é o responsável direto, quase direto, por jogar uma alma lá no inferno, né? Então, assim, só que pode ser muito pior, porque esse camarada revoltado, como a gente vê muito, né? Gente revoltada contra a fé, por exemplo, pode virar um pecador público que vai virar um criminoso e estuprar mulheres, por exemplo. E pode aumentar e amplificar esse pequeno mal causado lá atrás, numa escala que ninguém pode imaginar. E no final pode ser, por exemplo, um Hitler da vida, né? Hitler foi o quê? Foi um cara que foi criado numa família desestruturada, era um revoltado, era um perdedor, um coitado, que descontou todo o seu ódio em milhões e milhões de pessoas que ele, quanto sofrimento ele não causou. Então é isso que o Catecismo está nos ensinando a pensar. Nossos pequenos atos, a gente não tem ideia da repercussão deles na eternidade, né? Os filhos que eu tenho hoje, as ações que eu tenho hoje, isso que a gente faz aqui, por exemplo, o sacrifício que a gente faz por uma pessoa. Muitas vezes a gente chega no final da vida e a gente diz: se você não tivesse feito aquilo por mim naquele dia lá, eu podia ter me perdido, eu podia ter feito uma coisa muito errada e tudo mais. Então, assim, a gente não tem ideia, a gente não é levado a pensar na repercussão dos nossos atos na eternidade. E o juízo universal, como diz o Catecismo Romano aqui, ele é um instrumento que mostra a justiça divina para mostrar isso aqui, né? Você fez isso aqui de errado e isso aqui repercutiu nesse monte de gente aqui. Por outro lado, você fez isso aqui de bom também, que repercutiu nesse monte de gente aqui. Então, por exemplo, a vida dos grandes santos, né, que só em você
pensar em quantas pessoas, por exemplo, São Francisco de Assis converteu e levou para o céu, só com a sua vida e o seu exemplo, né? Então, assim, a gente vai ter acesso a tudo isso, se Deus quiser, no juízo universal, a gente vai ver tudo isso, né? Então, assim, é muito razoável, né, que exista essa história do juízo universal mesmo, para que a justiça de Deus se manifeste de forma plena. Coisas que a gente acha que parecem totalmente injustas vão aparecer conforme a justiça de Deus, né? Como se fosse andar uma bola de neve. Pequeno pecado pode... Exato. Segundo motivo, restauração da boa fama. Pede à divina justiça, numa convocação para o público julgamento de todos os homens, que possam os justos recuperar a boa fama. Quantas pessoas não morreram em má fama sendo santos? Por exemplo, São Tomás de Aquino, quando morreu, teve toda a sua obra quase condenada durante mais de 50 anos, certo? Então ele passou 50 anos sem poder ser ensinado na igreja. Imagine aí, a turma dizendo que não, a igreja condenou isso aqui, essas teses dele, então é um cara que não deve ser, né? Por exemplo, o padre Cícero aí, da vida, que está avançando o processo de beatificação dele, né? O padre Marcos foi lá celebrar a missa de finados lá e viu uma profusão de fiéis convertidos católicos baseado no exemplo do padre Cícero. Aí tem outros que contam histórias que ele fez coisas ruins, certo? E aí, como é que a gente vai saber? Só no juízo final, né? A gente vai saber se ele tiver a boa fama restaurada perante a o juízo mesmo, né? Olha, por isso, historiadores chegaram à conclusão, aquela parte se encontrou uma vez só. Aí a história... Exato, pois é. Então, assim, o que é prudente que nós façamos, né? Não julgar, né? Não julgar, né? A igreja tem a obrigação de realmente não sair canonizando todo mundo que está achando que é santo aí, né? Porque senão tá cheio de igreja de garagem aí que tá tendo milagre todo tempo, né? Você vê os vídeos na internet, né? O pastor fala assim, a pessoa cai no chão. A pessoa sopra, o outro não sei o que. Aí hoje tem muito celular filmando, né? Aí você acaba achando graça, assim, né? Desses videozinhos de coisa aí. Então, se todo mundo que se diz santo aí no meio do mundo, fazendo essas marmotas aí, se a igreja fosse, não é santo logo. Porque nessas igrejas, eles viram logo santo. Por quê? Para poder vender bola de encher com ar de pastor por R$500, camisa suada de pastor por não sei quantos R$1.000. Porque eles têm interesse no aqui e no agora. A nossa igreja tem interesse na verdade. Então, assim, São José de Anchieta foi canonizado quase 500 anos depois de ter passado por aqui pelo Brasil. Foi canonizado pelo Papa Francisco. Por quê? Porque só naquele momento a igreja teve segurança de manifestar que aquele homem realmente foi um santo. Porque no momento que a igreja diz que ele é santo, é um reconhecimento público e notório da sua santidade. Os que não são reconhecidos não interessam. Que forem santos estão no céu. Né? O dia de todos os santos, que a gente celebra dia 1º de novembro, a maioria dos santos não estão nos calendários das igrejas. Né? Estão lá no céu já, graças a Deus, e estão intercedendo por nós, e não precisa estar com o nome em canto nenhum, não. A igreja enaltece e canoniza esses aí, que são extraordinariamente visíveis, os milagres que eles fazem. Para quê? Para reforçar a nossa fé naquilo que eles mesmos acreditaram, né? Então, não julgar e seguir as orientações da igreja, acho que é o mais prudente que a gente pode fazer, né? E no juízo universal, a gente está sabendo até mais ainda as obras boas que os santos fizeram, que a gente não viu, né? Que eles esconderam. Exatamente, e vamos ficar mais impressionados ainda, né? Vai ser bom demais. Né? Terceiro motivo, participação dos corpos, né? Porque no juízo final, nossos corpos se reunirão às nossas almas, né? Aí o catecismo vai dizer: não precisem da cooperação de seus corpos. Era, pois, de suma conveniência que os corpos partilhassem com as almas dos prêmios da eterna glória e do suplício. Ora, a gente não pecou com o nosso corpo, com a nossa alma? Então é mais do que justo que o nosso corpo participe da glória eterna ou do suplício eterno, né? E provar que tudo é dirigido e governado pela infinita sabedoria e justiça de Deus, né? Basicamente, o resumo da história é esse, né?